multa. Às vezes a lei apenas autoriza. Por exemplo, a lei de desapropriação vai dizer que o prefeito, o governador, o presidente da República está autorizado a desapropriar. Não está determinando que eles desapropriem, mas está apenas autorizando. Ok, voltando para cá, vamos ver junto aqui algumas questões, 4.1.2 sobre o princípio da legalidade. Você não vai confundir com o princípio da legalidade para o particular, né? O princípio da legalidade para o particular é diferente. É aquele princípio pelo qual o particular pode fazer o que ele quiser, a não ser o que a lei proibir. Tá? A legalidade para o particular é isso. Ele pode fazer o que ele quiser, a não ser o que a lei proibir. Tudo bem? É diferente. Tá? Ele está no artigo 5º da Constituição, aquela frase famosa: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Repare aqui comigo. O princípio da legalidade para o poder público, artigo 37. É assim, o poder público está amarrado. Ele só pode fazer alguma coisa se a lei desamarrar. Legalidade para o particular, está no artigo 5º. O particular está desamarrado, faz o que ele quiser, vai fazendo, a não ser o que a lei proibir. É diferente, ok? Outra questão importante para você: o princípio da legalidade tem exceções, tá? Tem exceções. A primeira exceção é a medida provisória. Muitas vezes, uma medida provisória é que vai determinar ou autorizar que a administração faça algo, porque a medida provisória tem força de lei. Então, muitas vezes, vai-se agir na administração pública não com base numa lei, mas com base numa medida provisória. Então, você vai olhar, por favor, olha lá, tarefinha para você, artigo 62 da Constituição, você vai olhar em que casos cabe medida provisória e em quais casos não é possível a medida provisória. Outra coisa, questão do decreto autônomo. Gente, isso aqui é novidade, está caindo muito na prova. Hoje, o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, permite alguns decretos autônomos de lei. Tá? Decretos autônomos de lei. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas guarda isso. Há situações em que não é necessário lei. Eu passo por cima da lei e um decreto vai poder inovar na ordem jurídica. Guarda isso por enquanto, daqui a pouco a gente vê que situação que é essa, artigo 84, inciso 6. Vamos lá? Próximo princípio é o princípio da impessoalidade. É o I do LIMP, né? O princípio da impessoalidade, minha gente, impõe as seguintes condutas. São 3 condutas que ele impõe. Guarda, o princípio da impessoalidade tem 3 cabeças. 3, hein? A primeira conduta é o princípio que impõe a igualdade de tratamento às pessoas. Ser impessoal é tratar as pessoas de modo igual. Se eu for um agente público, eu não posso mandar, por exemplo, um amigo meu furar a fila para eu atender ele antes da hora. Eu tenho que preservar a igualdade, eu tenho que ser impessoal. Tá? Primeira cabeça aí do princípio é a igualdade de tratamento às pessoas. Não cabe favorecimento indevido, né? Senão eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Letra B, segunda cabeça dele, segundo sentido, esse princípio também impõe a neutralidade do agente público. Olha só, o exemplo maior da neutralidade do agente público está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse artigo 37 determina que a propaganda oficial, ela não tenha símbolos, sinais que caracterizem promoção pessoal. A propaganda do governo não pode ter símbolos, sinais que caracterizem promoção pessoal. Sabe aquele trevinho que o candidato usou na campanha eleitoral? Ele não pode continuar usando aquele trevinho depois que ele é eleito, da mesma cor, igualzinho, porque senão ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Ele estará sendo pessoal.
Ou seja, não estará sendo neutro. Então, volta aqui um pouquinho comigo. Além da igualdade de tratamento, esse princípio impõe a neutralidade do agente público. Ele é neutro. Ele não pode fazer promoção pessoal. Ok? E, por último, o princípio da impessoalidade impõe respeito à finalidade dos atos administrativos. Cada ato administrativo tem uma finalidade. Se eu uso um ato administrativo cuja finalidade é X, eu uso para a finalidade Y, eu estou sendo impessoal. Ok? Eu estou sendo pessoal, melhor dizendo. Se eu tenho a finalidade X e uso para a finalidade Y, eu estou sendo pessoal. A lei determina, a Constituição determina que eu seja impessoal. Que eu observe exatamente a finalidade da lei, e não a finalidade que eu acho melhor, que está na minha cabeça. Durante o curso a gente vai ver vários exemplos de desrespeito à finalidade. Então, guarda isso. Impessoalidade impõe igualdade, neutralidade e respeito à finalidade. Próximo princípio, princípio mais simples para a gente, 4.3, é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, faltou o da moralidade. Está na próxima tela, a moralidade? Isso. Vamos ver primeiro a moralidade? Só para a gente ficar na ordem do LIMP. Lembra do LIMP? Tá? Então imagine que é 4.3 aqui, princípio da moralidade. Conceito, ele impõe respeito à ética administrativa. Impõe respeito à ética administrativa. Não adianta só obedecer à lei. Tem que obedecer aos princípios éticos também. É diferente. Uma coisa é legalidade, lei. Outra coisa é ética, moralidade. Vou dar um exemplo para você. Olha que engraçado, né? Não existe uma lei federal, municipal até tem algumas, mas não tem uma lei federal proibindo a nomeação de parente para um cargo em confiança, o tal do nepotismo. Não tem lei federal proibindo a nomeação de parente para cargo em confiança, para cargo em comissão, que é o tal do nepotismo. Porém, em que pese uma nomeação dessa não ferir a lei, a legalidade, o STF entende que fere a moralidade. Porque, segundo o STF, é imoral nomear parente para cargo em comissão. Então, com base no princípio da moralidade, o STF editou a súmula vinculante número 13, súmula vinculante essa que proíbe a contratação de parentes para cargos em comissão e funções de confiança em todos os poderes. Acabou o nepotismo agora, né? Em todos os poderes. A gente vai ter uma aula de agentes públicos em que a gente vai ver com mais cuidado isso. Por hora, é só saber o seguinte, volta aqui um pouquinho, que o princípio da moralidade impõe respeito à ética, e as questões que estão envoltas aí, ele impõe honestidade, impõe lealdade, e impõe boa-fé. Ética é isso. Ser ético é agir com honestidade, com lealdade e com boa-fé. E exemplos, a gente já falou, né? Mas o exemplo maior hoje, que tende a cair na sua prova, é a súmula vinculante número 13 do STF. Súmula vinculante número 13 do STF, que proíbe o nepotismo. E essa súmula, ela foi feita com base no princípio da moralidade, porque não tinha lei tratando do assunto, mas o princípio da moralidade determina. Vamos voltar uma telinha? Vamos lá? Aí seria o nosso 4.4. Nós temos o princípio da publicidade. Coloca lá o conceito, gente. Esse é bem simples. O princípio da publicidade impõe ampla divulgação dos atos oficiais. Impõe ampla divulgação dos atos oficiais. É isso que dispõe o princípio da publicidade. Eu tenho que ser transparente. Eu, poder público, tenho que publicar os atos oficiais. As pessoas têm que saber o que está acontecendo lá. Só que nós temos duas questões, coloquem aí, questões que podem aparecer para você. A primeira questão é o seguinte: a publicidade é um requisito de 3 pontinhos. Você acha que é um requisito de existência do ato? De validade do ato?
ou de eficácia